Você está pensando em trocar ou comprar um carro? Então vem comigo que esse vídeo aqui é para você. Mas antes, esse episódio aqui é um oferecimento de CXBR Capital, um hub de soluções financeiras muito além dos produtos convencionais. O NK Wealth, assessoria patrimonial e financeira sob medida. Baicar, assine e viva a liberdade. Networkers, o ambiente de negócios com leveza e impacto. E The Black Tie, seu espaço exclusivo para conexões de alto nível. E para esse episódio aqui, eu trouxe um convidado muito especial, especialista em carro por assinaturas, Rodrigo Nascimento, franqueado Baicar. Seja muito bem-vindo. A gente quer te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do seu segmento. Então já começa aí, se apresentando, fala um pouco mais de quem é o Rodrigo pra gente. Bom, boa noite. Agradeço, Léo, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, compartilhar um pouco dessa trajetória, minha trajetória profissional, de como que eu entrei também nesse mercado de carro por assinatura. Então, já me apresentando, trabalho com carro por assinatura já fazem 10 anos, né? Iniciei no mercado CLT, como todos, né? E aí fiz uma transição de carreira em 2020, Legal. Onde eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava e aí enxerguei uma oportunidade em trabalhar com o carro por assinatura, que já era a minha função dentro da empresa que eu trabalhava antigamente. Você trabalhava em outra empresa, mas também com carro por assinatura? Sim, Trabalhei, iniciei. Minha carreira toda foi na área de vendas, na área comercial, né? Então trabalhei bastante tempo na área comercial. E aí em 2020 eu acabei saindo do mercado, né, de carro por assinatura na parte de CLT. Só que aí as pessoas começaram a me procurar meio que para fazer uma consultoria, né, nessa questão do carro por assinatura, saber os benefícios, vantagens. E aí eu enxerguei uma oportunidade e acabei aí criando a empresa, né? E aí depois eu fui galgando, subindo alguns degraus, né? Esse mercado de empreender não é fácil, você sabe bem disso. Mas e aí a gente recebeu o convite para ser o franqueado da Baicar, né? Então hoje a gente é o primeiro franqueado da Baicar. E aí falando um pouquinho da empresa, né? Nós somos a maior plataforma de carro por assinatura hoje da América Latina. Da América Latina, exatamente. Olha. Então hoje a gente tem aí mais de 7 mil clientes ativos, redes sociais aí com mais de 70 mil seguidores. E aí a gente vai conversar, vai bater essa bola aqui para esclarecer, tirar as dúvidas aí dos potenciais clientes. E para quem não conhece o carro por assinatura, vai conhecer um pouquinho agora, um pouquinho mais. Legal, muito bom. Espera passar aí todas as nuances aí, os pormenores de contrato também, para que vocês fiquem tranquilos e procurem uma empresa de confiança, a Baicar. Legal, claro. Eu tenho muitas dúvidas aqui, até por isso que a gente quis bater esse papo para trazer para a nossa audiência, até para mim, eu quero entender como é que funciona tudo isso, né? É um ramo muito novo. E aí, começando do zero aqui, como é que você diferencia essa questão do carro por assinatura de um aluguel de longo prazo, ou até mesmo de comprar ou financiar um veículo? Qual que é a diferença? Como é que funciona? Beleza, vamos lá. O carro por assinatura é uma assinatura de longo prazo, né, com um período determinado, né, mínimo 12 meses, máximo 48 meses, com uma quilometragem determinada também. Então, mínimo de km 1.000 por mês, máximo de km 3.000 por mês. Então, essa é a assinatura onde o cliente ele paga mensalmente um custo fixo. Então, perfeito. Essa é a assinatura. A questão do aluguel tradicional a longo prazo, tem alguns custos que não estão inclusos no contrato. Por exemplo, se você for incluir um condutor adicional, se você for incluir um carro reserva, se você for incluir alguma assistência, isso é cobrado. E aí muitas vezes o cliente não sabe disso. Então o aluguel tradicional muitas vezes é muito mais caro do que o carro por assinatura. Entendi. E aí tem a questão da compra tradicional, onde de fato o cliente ele tem o bem, 100% do bem é do cliente. No entanto, ele arca com todos os custos, né, de manutenção, de seguro, de depreciação, e aí ele acaba perdendo aí na questão, né, de quando que ele vai revender o veículo, ele acaba perdendo aí de 20% a 30% do valor de mercado do veículo. Entendi, legal.
E aí nessa questão, a gente sabe que tem vários tipos de carro, vários segmentos. Então, tem o cliente que usa no dia a dia, tem o cliente que usa esporadicamente, tem o cliente que viaja muito, tem o carro simples, o carro 1000, tem uma caminhonete. Tem um perfil que é mais vantajoso para utilizar o carro por assinatura? Como é que funciona isso? Cara, eu falo que o carro por assinatura, ele é para todas as pessoas. Todas as pessoas que desejam ter um carro 0 quilômetro, pagando uma parcela que cabe no bolso dele, que ele tenha principalmente, Léo, previsibilidade financeira. Então a gente trabalha muito com profissional liberal, com representante comercial, com empresas também que possuem frota, que daí ela acaba reduzindo o custo de não comprar os veículos na frente lá e se descapitalizar. Então a gente tem muito sucesso com esse perfil de cliente. Aquele cliente que quer previsibilidade financeira. Legal. A minha cabeça de empreendedorismo já começa a pensar aqui, mas eu imagino que para uma empresa frotista, uma empresa que tem alguns veículos ali, talvez valha mais a pena assinar o carro com vocês do que comprar o carro, porque ela consegue até ali no DRE dela, na contabilidade, lançar isso como uma conta, né? Em vez de ser um ativo, né? Sim, sim. Então, para ele, isso abate do lucro e acaba sendo vantajoso até fiscalmente para a empresa, né? Exatamente. Muito bom. E aí, como é que funciona essa escolha do carro, então? Legal, eu acho que eu quero escolher um carro. Como é que funciona? Essa contratação é rápida? Tem um catálogo? Conta pra gente como é que funciona. Vamos lá. Tem algumas formas de você contratar, mas é a forma simples e rápida. Cara, é totalmente digital o nosso processo, né? Então, nós temos o nosso site, né? www.baicar.com.br. Depois vocês podem entrar. Colocar aqui na descrição também. Para você ver os modelos dos veículos que a gente tem disponível. Cara, a contratação é super simples, né? O cliente ele vai entrar em contato com o nosso time de especialista. Nós vamos fazer um contato com ele para entender qual de fato é a necessidade dele. Perguntando o quê? Qual que é a quilometragem que ele vai rodar, período de contrato, qual que é o veículo que ele deseja, porque nós temos mais de 250 modelos. Então, se você está buscando carro básico para o dia a dia, uma SUV para a família, um carro híbrido agora para você ter uma economia, um carro de luxo, né, para você que é empresário, né, quer chegar com um carro aí para impressionar, a gente tem todas essas opções. Então, o processo é super simples, super rápido. Nós só trabalhamos também, Léo, isso é muito importante a gente falar, somente com carro 0 quilômetro. Então, a gente não tem carro por assinatura usado. Não. A gente só trabalha com o carro 0 quilômetro, onde a gente compra o carro exclusivamente para o cliente. E detalhe, o cliente pode escolher até a cor do carro que ele quer. Olha que interessante. Então eu vou alugar ali, vou assinar, na verdade, né? E aí eu acho que isso é outra coisa que diferencia do aluguel. No aluguel eu vou ali na locadora e vou ver o que está disponível. Aqui não. Aqui eu vou fazer e vou buscar exatamente o que eu quero. Então eu imagino que eu consiga escolher acessório, consiga escolher equipamento do carro, porque vai ser comprado só para aquele uso. Exatamente. Olha, alguns carros fantástico. Já tem com o pacote de opcionais, né? Da montadora / locadora, né? Então a gente trabalha tanto com locadora quanto com montadora também. Isso é importante a gente frisar aqui. Então a gente tem alguns players aí do mercado, então a gente consegue atender muito a necessidade do cliente. Olha que fantástico. Então, nesse sentido, eu imagino que algumas, além de ter uma boa vantagem ali de previsibilidade, economia, até queria que você destacasse um pouco nesse sentido, mas quais são os custos e burocracias que somem então? Qual que é a grande vantagem que eu tenho nesse sentido? Cara, uma excelente pergunta, Léo. Cara, a grande vantagem do carro por assinatura, no meu ver, no meu entendimento, é a questão que o cliente ele tem um custo fixo. Ele paga somente o valor da parcela, combustível e só abastecer e dirigir. A gente fala que ele só utiliza o carro, só a parte boa de ter o carro. Todas aquelas partes burocráticas de seguro, IPVA, documentação, manutenções, é tudo por conta da empresa. Ele não paga esses custos. Ele não perde com a questão da desvalorização também. E o melhor de tudo, a cada 12 meses, a cada 24 meses, ele pode ter um carro 0 quilômetro na garagem.
Então eu posso assinar um carro ali por 24 meses, acabou essa assinatura, eu renovo a assinatura e eu recebo outro carro, devolvo aquele carro para vocês e pego outro carro zero assinado. Exatamente. Aí a cada 2 anos eu estou trocando de carro, carro novinho. Anos, a cada 12 meses, a cada 24 meses, aí quem vai determinar é o cliente. Perfeito. O ponto importante é, quanto menor o período de contrato, o valor da parcela, obviamente, fica mais alto. Quanto maior o período de contrato, a parcela ela fica menor. Então, a gente vai entender junto com o cliente qual que é o orçamento que ele tem para fazer o projeto do carro por assinatura. Para ver se para ele faz sentido. E muitas vezes, Léo, compensa muito. Porque ele já tem um custo que ele gasta com o carro dele atualmente. Então ele sabe, falar assim, olha, eu gasto com o meu carro X reais por mês. Eu quero ter um carro para gastar X reais por mês. Então a gente vai buscar essa alternativa para ele. E aí você fala assim para mim, pô, Rodrigo, mas e o dinheiro? Né? O dinheiro que ele vai vender o carro dele, o que ele faz? Ele faz um investimento com o Leonardo Alves. Muito bom, é sempre bem-vindo. Os investimentos são sempre muito bem-vindos. Muito legal. E imaginando aqui, eu aluguei um carro com vocês, comecei a usar, já tenho seguro, tudo direitinho, mas o carro quebra com 2 meses de uso. Como é que acontece? Eu tenho um carro reserva, eu tenho que devolver o carro. Como é que funciona quando esse carro quebra na minha mão? Boa. No contrato, são previstas as manutenções preventivas, né? Que é as manutenções previstas no manual do fabricante. Certo. Que são a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Se for uma manutenção corretiva que for devido a mau uso por parte do cliente, obviamente o cliente ele vai pagar um valor, uma franquia, né? Que a gente fala que é uma taxa de coparticipação por conta desse mau uso. Mau uso, exatamente. Perfeito. E aí, cada empresa tem um valor. Aí a gente vai estudar qual que é a melhor alternativa para o cliente. Importante, eu sempre falo, né? O contrato, Léo, porque muitas vezes o cliente ele pensa somente no valor de parcela que ele vai pagar no final. Então, eu sempre falo que o carro por assinatura, ele precisa pensar no valor da parcela, no valor do seguro, no valor da manutenção, no valor da depreciação, no valor quanto que ele deixaria investido, que é o custo de oportunidade. Então, quando for fazer essa conta para saber se o carro por assinatura compensa ou não considerar somente o valor de parcela. Isso é muito importante, né? Então, se a gente pensar só no custo de oportunidade, hoje com a Selic a 15%, então você pegar um carro de 100 mil reais hoje, que hoje é um carro básico, um carro de 100 mil reais, são 15 mil reais por ano. Então, eu já coloco ali na conta 15 mil reais por ano. Se eu pensar em depreciação, mais 10% ao ano pelo menos, já mais 10 mil reais para essa conta. Já deu 25 mil reais só aí, né? Se eu pensar no IPVA, mais 4 mil, pensar num seguro, mais 5 mil... Então, exatamente. Tudo isso tem que colocar na conta, né? Com certeza. As pessoas não pensam na depreciação, né? É uma coisa que vai ter. E outra, né? Com a taxa de juros muito alta, o cliente ele precisa dispor de um recurso. Ele tem que dar um valor de entrada que gira em torno de 30% do valor do carro. Sim. Então, ele já está se descapitalizando. Exato. E aí, daqui a 1 ano, ele já perdeu mais 15% do valor do carro. Então, talvez esse valor que ele daria de entrada é o valor que ele paga da assinatura por 1 ano. Eu acho que para aquele cliente que pensa em financiar o carro, você cliente que pensa em financiar o carro, eu acho que essa conta é até mais simples, né? Sim. Porque só dele colocar na ponta do lápis, ele vai pagar ali 3 carros e vai usar um só, né? Exatamente. Então já tem uma bela perda ali, né? Seria melhor ele pensar numa assinatura e já vai ficar muito mais tranquilo. Eu vou até fazer uma ressalva, Léo, que assim... todo mundo gosta, né, o brasileiro, na verdade, gosta de 2 coisas. Primeiro, futebol e a segunda, carro. Né? Só que o brasileiro em si, ele tem na cultura dele a questão de ter. Mesmo que ele vá financiar o carro em 60 meses. Mesmo que durante 5 anos o carro não é dele, né? Exatamente. O carro é do banco. Então, você que financia o carro em 5 anos... Carro por assinatura, eu acredito que é muito mais opção para você. Por que eu estou falando isso, Léo?
daqui 5 anos, o carro ele não vai estar mais valendo o que ele pagou. Ele já vai ter pago 2 carros. Só dele tirar da loja já vale perdeu. 20% a menos ali, né? Exatamente. Ele já perdeu. Só que é uma questão cultural. Então, o nosso desafio hoje, como especialistas de carro por assinatura, é cultural. É de criar essa cultura no brasileiro. E falar assim, olha, você vai ter o sentimento da utilização. Você está comprando o uso, não você não está comprando aquele pedaço de metal, você está comprando o uso dele. Exatamente. Hoje, se eu perguntar para 90% das pessoas, você tem 150 mil reais para dar num carro? Para pagar num carro? A pessoa obviamente vai falar, não tenho. Mas você tem 3.500 reais para você pagar de parcela para você andar num carro zero? Aí a pessoa vai falar, olha, eu acredito que eu consiga. Então a gente proporciona para a pessoa também essa questão da experiência, dela ter um carro zero, mesmo sendo um carro assinado. Inclusive um carro que ela escolheu. O carro que ela escolheu, exatamente. Essa informação eu não tinha, muito legal. Então a gente realiza sonho. Então assim, o nosso produto é um produto de realização de sonho também, para a pessoa ter um carro zero que ela sempre quis. Que ela olha o carro na rua assim e fala, olha, nossa, eu queria tanto ter aquele carro. E com o carro por assinatura é possível. É possível. Muito possível. Muito bom. Com um desembolso de caixa muito menor, né? Que interessante. Bom, eu queria entrar agora aqui em mais detalhes ali. A gente sabe que todo contrato tem ali as letras miúdas, as nossas curiosidades, né? Então eu queria abusar um pouco de você aqui e entender mais desse seu ramo. Então, nessa parte, em relação à quilometragem. Quilometragem é uma coisa que sempre gera dúvida, né? Sim. Como é que funciona essa franquia? Você falou ali, a assinatura vai contemplar ali entre 1.000 e 3.000 rodados. E se esse cliente ali rodar 5.000 no mês, ou durante um ano, sei lá, 3.000 por mês, vai dar 36.000 por ano. E aí passou um ano, essa assinatura do cliente, ele rodou 60.000. Bem. Acho que é difícil rodar, mas se acontecer, como é que funciona? O que acontece? Me conta pra gente como é que é essa questão da quilometragem. Legal. O contrato do carro por assinatura tem algumas nuances, né? Então o cliente contratou lá, fez um contrato que ele está previsto rodar 12.000 quilômetros no ano. Certo. Que corresponde a 1.000 quilômetros por mês. Exato. Essa KM, Léo, ela é auferida somente no final do contrato. Tá. Ou seja, se ele rodar mais em um mês e menos em outro... É a média mensal. A média mensal no término do contrato, ele precisa devolver o carro com os 12.000 quilômetros. Agora, se o cliente exceder essa quilometragem, aí ele paga o excedente de quilometragem. Qual o valor do excedente? Aí vai ser de acordo com a locadora e de acordo com o carro escolhido. Então, se ele contratou um carro básico, vai ser um valor. Se ele contratou uma SUV, vai ser um outro valor. Então, a gente sempre passa, antes de fechar o contrato com o cliente de fato, todas essas questões. Olha, se você exceder o KM, você vai pagar isso daqui no final do contrato. Mas, muitas vezes, de grande parte das locadoras é medida a quilometragem no final do contrato. Porque o cliente também tem essa preocupação. Ele já pergunta antes. Fala, às vezes eu faço alguma viagem esporádica. E aí eu saio dessa rotina. Em vez de eu rodar 1.000, eu vou rodar 2.000 no mês. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Ele não fica amarrado. A única coisa que não pode, de forma nenhuma, pessoal de carro por assinatura, por favor, não pode transporte de aplicativo. Para motoristas de aplicativo. Sim. Tá? Então, se eu for um Uber, se eu for um 99, eu não posso assinar um carro para essa finalidade. Para essa finalidade, o nosso produto, carro por assinatura, não tem. Nós não temos esse produto para ofertar para o nosso cliente. Tá? Para motoristas de aplicativo, é um outro produto que daí a gente recomenda que o cliente busque diretamente com a locadora.
Ah, entendi. Se eu for um vendedor e trabalhar externamente, não tem problema eu trabalhar com carro. Não, nenhum. Nenhum. Agora... Até porque eu sou vendedor, Léo. Sou vendedor, tenho carro por assinatura já fazem 7 anos. Para mim, super atende. Então, assim, cara, pode... Quem for vendedor aí, representante comercial, que é um excelente público pra gente também, pode fazer a contratação, sim. Muito bom, excelente. Então, é um uso profissional do carro, mas tudo bem se não for transporte de passageiros, né? Exatamente. Legal, perfeito. E se eu precisar cancelar o contrato antes do tempo? Então, eu fiz um contrato ali de, sei lá, de 36 meses, porque eu queria uma parcela menor, como você falou lá. Como é que funciona? Tem multa, legal. Essa multa é alta, eu posso querer cancelar porque eu mudei de cidade, eu posso cancelar porque, sei lá... aliás, é outra pergunta, né? Vamos ver essa questão depois. Mas se eu mudar de cidade, como é que funciona? Enfim, como é que é o cancelamento desse contrato? Legal. Cancelamento do contrato, como é um contrato de período longo, né? Pelo menos 12 meses, existe uma questão de multa contratual, né? Todas as empresas, elas têm no contrato o valor da multa. Agora, qual que é o valor da multa, Léo? Depende muito. Tem empresas que cobram 35% das parcelas remanescentes. Tem empresas que cobram 50% das parcelas remanescentes. Tem empresa que cobra 3 parcelas. Então, tudo vai depender do perfil da empresa. Mas existe a questão da multa contratual, sim, que é prevista no contrato. Então, todas as empresas de carro por assinatura hoje do mercado cobram uma multa contratual em caso de cancelamento, sendo pelo que for, tá? Sendo por falta, incapacidade financeira, o cliente cancelou porque, cara, simplesmente não fez mais sentido para ele o carro por assinatura, também pode acontecer, né? Mas tem a multa contratual, sim. Existe. Pode acontecer, sem dúvida. Quando veio a pandemia, eu fiquei com o carro parado na garagem um tempão, eu vendi o carro. Eu falei, o carro tá parado ali, eu vendi o carro, porque na pandemia, lembra? A gente não saía de casa, nem podia sair de casa, né? Então tem essa questão. Mas aí essa outra pergunta, se eu mudar de cidade, então eu assinei o carro e moro em São Paulo, então provavelmente, não sei como é que funciona isso, mas provavelmente no meu contrato vai estar lá que eu sou de São Paulo e tal. Se eu mudar de cidade, se eu for para uma cidade do interior, uma cidade em outro estado, como é que funciona isso? Eu continuo com esse contrato ou preciso devolver o carro? Como é que funciona? Normal. Hoje atendimento nosso, algumas empresas, nós temos atuação nível nacional. Então é importante. Nós atendemos nível Brasil, tá? Isso é importante. Então, assim, grande parte nossos clientes hoje são de fora. Então a gente tem muito cliente em Minas, muitos clientes na Bahia, temos clientes em Vitória, né? Então, se porventura o cliente fizer um contrato aqui em São Paulo, mas a empresa tiver a cobertura nacional, não tem problema. Só informar que ele está mudando de endereço. Porque se porventura ele tiver alguma eventualidade na cidade que ele está, a gente consegue socorrer o cliente. Consegue chamar um guincho, consegue passar uma assistência para ele. Mas é sempre importante entrar em contato com a central de atendimento da empresa para fazer essa alteração. Ou melhor, né? Faça o contato com a central de atendimento da Baicar. Nós atendemos o cliente. Você não precisa entrar em contato com a central de atendimento de empresa. Por isso que esse é o nosso diferencial, nosso pós-venda. Ele é muito próximo do cliente. Então, a gente tem um pós-venda muito diferente. Então, a gente pega realmente na mão do cliente, desde o momento que ele se interessa pelo carro por assinatura, até o momento que ele vai devolver o carro depois dos 12, dos 24 meses. Então, a gente tem uma taxa de renovação também muito boa por conta desse nosso atendimento diferente. Muito bom. E até nessa questão, eu queria te perguntar, você... aluga carro, aliás, assina carro há 7 anos aí, você está skin the game, né? Utilizando para você, trabalhando com a venda disso. Então você já deve ter vivido uma série de situações aí, né? Então conta pra gente aí alguma curiosidade, alguma história interessante, alguma coisa que faz com que as pessoas entendam melhor como funciona isso, mudar essa mentalidade da posse do carro. Legal.
Cara, teve uma história, quando eu trabalhava com carro por assinatura, eu não empreendi ainda, mas eu trabalhava na empresa que fornecia os carros, né? Carro por assinatura. E a gente era meio como um intermediário, né? Eu atendia o cliente final, né? Você já era comercial, já era comercial, né? Mas a gente fazia uma ponte, né? Era um empresário e o Rodrigo na área comercial e o cliente final, né? Certo. E era aniversário do cliente. Era aniversário do cliente de 50 anos. Só que carro por assinatura tem uma nuance, né? Porque na época a gente tinha alguns carros em estoque, né? Na empresa. Então, só que demora, tem preparação, coloca insufilme no carro, dá uma lavada no carro. Toda a preparação para entregar para o cliente. Só que foi uma venda assim de um dia para o outro, Léo. Cara, de um dia para o outro. Inesperado. Né? E aí o marido foi na empresa porque queria entregar o carro para dar de presente para a esposa e tudo mais. E aí, cara, foi uma correria dentro da empresa. E a gente conseguiu entregar o carro para ela com um laço e tal. Legal. E, cara, foi muito legal. Foi uma super experiência. Ela é minha cliente até hoje. Não sei se eu posso falar o nome dela aqui. Pode, né? Eu vou falar, aqui. É a Tânia Pipa, se ela estiver assistindo. Ela deve lembrar muito bem disso. Porque depois ela levou um bolo, cara. Olha, ela levou um fantástico. bolo para todos os funcionários do departamento. Essa foi a melhor parte para os funcionários, foi né? Uma experiência fantástica, assim, porque ela ficou super satisfeita. Ela teve um atendimento, tipo, muito diferente. E a gente conseguiu superar a expectativa, porque ela tinha carro próprio. E para ela ter essa questão o apego emocional que ela tinha com o carro dela, a gente conseguiu quebrar, criando uma nova memória com o carro por assinatura, de uma experiência diferente que ela teve. Cara, então isso para mim foi marcante. Assim, eu tenho, cara, várias outras histórias aqui, mas eu ficaria contando, cara, 2 horas aqui para você de podcast de histórias de clientes, de cara que realizou sonho, que nunca teve carro, e aí o primeiro carro foi o carro por assinatura. Teve gente que começou com o carro por assinatura. Sim, teve. Nunca tive carro, aí tirou carta, tinha medo de dirigir, e aí quando começou, não, vou fazer um carro, mas não quero comprar, vou fazer o carro por assinatura, fez o carro. Tem clientes que se tornaram amigos, de frequentar casa, de conhecer família. Legal. Então tem, cara, várias histórias, muitas histórias. Muito bom. Porque a gente ajuda, né? Ajuda as pessoas a realizar, né? Como eu já falei para você, a realizar esse sonho. Muito bom. Se as pessoas estão até hoje, quer dizer que a coisa funciona muito bem, né? E aí, essa pessoa que começou com carro por assinatura, tirou a habilitação e já primeiro carro que teve foi por assinatura, imagino que seja uma pessoa jovem, né? Eu acho que eu tenho essa sensação, sabe, de que essa geração mais jovem, essa molecada mais nova, eles se apegam menos com a posse do que a nossa geração ou as gerações anteriores, né? Então, eles pensam mais em experiência do que na posse, né? Então, eles preferem alugar uma casa, preferem assinar um carro, preferem investir esse dinheiro, pegar esse rendimento e viajar e curtir as experiências do que ter a posse em si, né? Então, alugar um barco do que ter um barco, né? Você não tem essa sensação também? Com certeza. Com certeza. Até porque hoje, assim, é muito... O carro por assinatura, ele vem numa crescente. Né? Quando começou lá atrás, tinha uma empresa somente que fazia isso. Hoje já tem, cara, muitas empresas fazendo essa questão do carro por assinatura. É um ramo concorrido, tem muita gente fazendo isso? É bastante. É bastante porque a procura, né, ela é muito grande. A procura, tem muitos clientes procurando sobre isso, entender mais, né, o que é, porque tem muita gente que não sabe o que é ainda. Então eu vejo que esse mercado tem um grande potencial de crescimento ainda, Brasil, né, porque muitas pessoas não conhecem ainda, não sabem, né, ainda são leigas no assunto, ainda preferem ter o carro, ainda tem a questão que você falou, né, do sentimento de ter a posse. São umas pessoas
com uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, que não tem essa mentalidade de usar, né? Prefere ter, mesmo que pague muito mais por isso. Né? Então a gente quer quebrar esses paradigmas, né? Quebrar isso, quebrar essa cultura, né? Que hoje o carro por assinatura faz muito mais sentido em N situações. Muito bom. E pensando nessa questão, quem que você vê que não é o perfil? Quem que fala, poxa, para essa pessoa o carro por assinatura não funciona? Cara, eu vou contar um perfil, você vai saber muito bem. É aquela pessoa... Tirando o Uber, né? Que a gente já sabe que não presta, claro. Aquela pessoa que acorda domingo de manhã para lavar o carro. Que tem um apego emocional com o carro. Que já está com o carro há mais de 10 anos. É aquela pessoa que tem muito apego emocional com o carro e que não vê a vantagem financeira que o carro por assinatura tem. Não pensa no uso, né? Não pensa... O carro para ele não é um meio de transporte, não. O carro é um filho. Exatamente. O carro não é para simplesmente ida e vinda. O carro é um... É o fim, né? Exatamente. A finalidade é o carro em si. É a finalidade, exato. Exato. Então esse não é um público pra gente. Porque você tem que entrar muito numa questão de convencimento. Ah, não, mas é bom, mas mudança de mentalidade, né? Tal. Cara, não. Então, até de fato, Léo, assim, eu não estou aqui para falar para você e para o nosso público aqui, que comprar, financiar, alugar, fazer um consórcio, cara, é mais vantagem. A minha finalidade aqui é falar para você assim, Léo, é possível uma pessoa ter um carro 0 km pagando um valor que caiba no bolso dela. Ponto. Se a pessoa quiser embarcar conosco e ter essa experiência, eu tenho certeza que ela não vai ter carro mais. Não vai ter carro mais. Porque ela vai estar trocando de carro todo ano, e aí a gente já está falando numa questão aqui de status também. Que a pessoa todo ano trocando de carro. Aí você imagina, você chegando todo ano com um carro novo na sua casa. Seu vizinho vai falar o quê? O cara tá prosperando. Ou pelo menos tá tentando prosperar. Ainda tem gente que se importa com o vizinho, né? Exatamente. Então, cara, a gente trabalha muito com isso, né? E nesse meio que a gente trabalha, infelizmente é isso. E então a gente tem esse perfil, né? Você tá trocando de carro todo ano. Cara, então você tá evoluindo, você tá progredindo. Então a pessoa começou com um carro básico, aí passou por uma SUV, aí pegou um carro híbrido, aí agora tá pegando um carro de luxo, aí melhorou a condição, vai pegar um carro blindado. Vocês trabalham inclusive com carro blindado? Trabalhamos sim. Trabalhamos com carro blindado. Aí pegou um carro de luxo, uma BMW, um Volvo. Então a gente tem essa possibilidade. Então tem. Então você imagina, um carro hoje, uma BMW, um Volvo, custa R$500.000, R$500.000. Às vezes o cliente prefere pagar uma parcela de um carro assinado e deixar esse valor imobilizado ou utilizar na empresa do que se descapitalizar. Então é isso. Muito bom. E esses carros estão lá no catálogo de vocês também? Não, estão no catálogo. Qual que é o site para a gente pesquisar lá? www.baicar.com.br. Muito bom. Vou colocar aqui na descrição também. Ótimo. Aqui embaixo no vídeo. E lembrando que esse episódio aqui é um oferecimento de CXBR Capital, um hub de soluções financeiras muito além dos produtos convencionais. Unical Wealth, assessoria patrimonial e financeira sob medida. Baicar, assine e viva a liberdade. Networkers, o seu ambiente para negócios com leveza e impacto. E The Black Tie, seu espaço exclusivo para conexões de alto nível. Então, falando dessa parte aqui, Rodrigo, sobre o mercado de assinatura, você falou que tem várias empresas aí trabalhando nesse segmento e tal. É um negócio que tem crescido muito, né? Então, na sua opinião, você acha que o carro por assinatura ele vai substituir a compra do carro no futuro? Você acha que no futuro
Hoje, por exemplo, a gente sabe que olhando para o mercado, muito mais gente compra do que tem gente assinando o carro. Você acha que no futuro vai ter mais gente assinando do que comprando? Eu acredito que é um processo natural de transição, Léo. Então, assim, as pessoas elas ainda precisam se conscientizar a respeito disso. Isso aí demora um pouco. Mas eu acredito que a mobilidade em relação a carro por assinatura, ela tende a crescer demais. Então, eu poderia falar que daqui a alguns anos, a cada 5 carros, um é assinado. 20%. Exatamente. Posso falar com propriedade. Porque o mercado ele vem crescendo muito. E as pessoas estão a cada dia mais com essa questão de usar, não ter. Então a gente vê, né? Você falou dos jovens, né? Que preferem ter alugar apartamento, alugar carro. Cara, na minha época, quando eu tinha os meus 18 anos, a primeira coisa que eu fui fazer, cara, quando eu recebi meu primeiro salário, foi tirar a carteira de motorista. Hoje, se você que pra gente significava mobilidade, exatamente. Né? Sem habilitação, a gente dependia do transporte público. Exatamente. Hoje, se você for perguntar para um jovem de 18 anos se ele quer tirar a habilitação, cara, ele não quer. Porque ele tem facilidade com meio de transporte, com transporte de aplicativo. Conheço alguns que nem tiraram a habilitação. Não tira, cara. Vive de Uber, não tira, 99. Não tira. Então, assim, eu vejo uma crescente desse mercado. Né? A cada 5 carros, um carro é assinado. Então, é um mercado que cresce muito também. Que é um número gigantesco, de forma né? exponencial. Cresce muito. Mercado que cresceu de, 25% no último ano. Então, é um mercado que cresce 25%, muito. 25%, isso é muita coisa. Sim. Isso é muita coisa. Cresce muito. Cresce muito porque as pessoas vão buscando mais informações. E aí as redes sociais ajudam, né? A cada dia mais tem essa questão de mobilidade, né? Das pessoas utilizarem o dinheiro de uma forma um pouco mais inteligente, né? De fazer um investimento, de fazer uma aplicação. E aí as pessoas falam assim, cara, o carro não é um investimento. O carro é um passivo, não é um ativo. E o carro hoje é o quê? É uma necessidade. Você precisa ter um carro, independente do carro. Então, assim, a gente não foca também muito, Léo, no carro, especificamente. A gente foca muito na mobilidade, na facilidade. Exato. É isso. Exato. Na finalidade em si, que é o transporte, né? Você precisa de algum carro que atenda a sua necessidade. Sim. Qual é a sua necessidade? É se locomover por São Paulo? Então pega um carro pequeno, um carro econômico para você rodar. Você precisa passear com a família? Pega um carro maior. Você precisa de um carro... Eu acho que é isso, né? Pensar na utilização em si e não no bem em si, né? Na finalidade. E a gente já fez algumas vendas, né? Eu fiz uma venda uma vez muito interessante para um médico que ele queria um carro por assinatura. Mas a finalidade não era o carro por assinatura. Ele não queria chamar atenção. Porque ele já tinha um carro próprio dele, que era um carro de luxo da família, mas ele não queria chamar atenção. Falou assim, eu quero um carro assinado. Mas que carro você quer? Eu não quero chamar atenção. Pegou um carro mais simples. Pegou um carro mais simples, um carro automático, que atendeu a necessidade dele, mas um carro mais simples. E tudo bem. Então a gente entendeu a finalidade dele. A finalidade dele qual que era? Não chamar a atenção. Olha que interessante. Deve parecer finalidades muito diversas aí, né? Cada um procura uma coisa diferente. Isso. Às vezes a pessoa quer, assim, reduzir custo. Às vezes a pessoa quer... não, olha, eu estou num melhor cargo agora, eu quero um carro para impressionar. Ótimo. Eu quero um carro para o dia a dia. E muitas vezes quando você pergunta para as pessoas, qual carro? O mais básico que você tiver, porque é para o dia a dia. Então a pessoa não fica muito preocupada com o carro em si. A pessoa às vezes fala assim pra gente, o carro tendo vidro, ar, trave e direção, para mim tá ótimo. Então é interessante, né, Léo? Interessante, é. Interessante essa mudança de mentalidade, né? Da posse para pensar em alguma coisa que vai me atender no meu transporte do dia a dia, né?
E aí, quando a gente pensa, você que está ali na ponta, né, lidando diretamente com o cliente, nesse atendimento, qual que é a maior objeção que você ouve assim? Qual que é, quando as pessoas pensam nessa mudança de mentalidade entre comprar, financiar e assinar um carro, qual que é o maior impedimento de alguém, na média das pessoas, para não assinar um carro? A grande objeção que nós temos é que a pessoa fala assim, mas no final do contrato o carro não vai ser meu. Uhum. E a minha resposta é categórica. Quando você financia o carro com o banco, o carro também não é seu, até você quitar. A pessoa fala assim, mas o meu nome está no documento. Mas aí você responde assim, deixa de pagar as parcelas que o carro vem aí, o banco vem aí. Vem o dono e leva, né? Toma o seu carro. Então, a grande objeção, Léo, que a gente tem é que o carro no final do contrato não é do cliente. E aí a gente entra com o argumento da questão do custo de oportunidade. Fala assim, tá, mas esse valor que você investiria no seu veículo, ele aplicado, quanto que ele renderia para você no término do contrato? Então aí a pessoa começa a pensar um pouco mais. É que essa é uma informação importante, né? Quando a gente começou a conversar, eu estava pensando, a pessoa que vai financiar o carro, a conta é mais simples, mas quem não vai financiar, quem está pensando em comprar um carro à vista, tem o custo de oportunidade. Então, Exatamente. Isso aí precisa colocar na conta também, né? Precisa, muito. Que faz toda a diferença. Eu falei, né? Já comentei com você. Se a pessoa colocar somente o valor da parcela, a conta não vai fechar. Então ela precisa colocar todos os custos. O seguro, IPVA, licenciamento. Exatamente. E assim, se ela for ficar por 24 meses, 24 meses. E como é que funciona essa questão do seguro? Já que eu comentei disso, eu preciso indicar o condutor adicional, se eu precisar emprestar o carro para alguém, como é que funciona o seguro? Legal, bacana. O seguro tem todas as coberturas, né? Seguro completo, né? Com cobertura para terceiros, e aí varia também de empresas para empresas, danos materiais, danos corporais. Algumas empresas fornecem o carro reserva por 7 dias, outras fornecem o carro reserva por tempo indeterminado. Condutor precisa ser indicado em algumas empresas e outras empresas não. Desde que o condutor seja habilitado, tenha a CNH válida, né? Muitas vezes tem que ter mais de 2 anos de CNH, não pode ser CNH provisória, também é importante. E algumas empresas que esse condutor tem acima de 23 anos. Mas não é impeditivo colocar condutor adicional e também não é cobrado, tá? Isso é legal, Léo, não é cobrado. Tá? Algumas empresas têm um seguro um pouco mais completo, que cobre danos da natureza, né? Que é queda de árvore, enchente, também é importante. Mas todas as empresas têm o seguro aí, que é o tradicional, né? Legal. E questão de carro reserva? Também tem algumas empresas possuem o carro reserva, dá para você contratar a parte também, que daí a gente sempre dá essa opção para o cliente. Muitas vezes encarece sim, mas a gente coloca o cenário para o cliente também, porque às vezes o valor que aumenta na parcela ele é irrisório. Sim, dá mais diluído ali em 36 vezes. Exato. Vai embora. Exatamente. Legal. E a gente coloca o cenário, né, para o cliente. Olha, mas se acontecer uma situação, né, como que você vai fazer com o carro? Me viro de algum jeito ou não dá para me virar, eu preciso de qualquer jeito, né? Exatamente. Legal. E aí, para quem nos ouviu aqui, para quem está nos ouvindo, se interessa em assinar um carro, em entender mais, qual que é a sua dica de ouro antes de assinar um carro? O que a pessoa precisa olhar antes de fechar um contrato de assinatura? Antes de tudo, se você estiver buscando um carro por assinatura, entender qual de fato é o seu custo mensal com o veículo que você tem hoje. Segundo ponto, procure uma empresa de confiança. Procure a Baicar. Procure uma empresa de confiança que vá ser transparente com você em relação a tudo, em relação a contrato, em relação a prazo de entrega de veículo, em relação a formas de pagamento, em relação a cancelamento, multa rescisória, condutores adicionais, sinistro.
então que vai explicar para você, de fato, o que é o carro por assinatura. Muito bom. Se você frisou bem aí de procurar uma empresa de confiança, uma empresa idônea, tem muito problema quanto a isso? Você deve ter algumas histórias interessantes em relação a isso, né? Tem bastante, porque como é um mercado concorrido, às vezes, não sei nem se é acho que às vezes muita por falta de desconhecimento dos profissionais também, de não passar algumas informações para o cliente. Fala assim, olha, se eu falar isso para o cliente, ele não vai fechar comigo. E aí acaba meio que omitindo informação. Você acha que o cliente muitas vezes acaba assinando ali, talvez com um vendedor ou com alguém menos experiente, acaba não ficando claro todas as condições do que ele está assinando. Ele não sabe muito bem o que ele está assinando. Porque a gente sabe que no final das contas, o cliente ele vai confiar no vendedor, no representante. Não vai, dificilmente alguém vai ler todo o contrato ali ou vai levar esse contrato para um advogado ler, não é? No entanto que a gente tem um processo, né, Como é que funciona o processo? Conta pra gente. A gente tem um processo a gente recepciona esse cliente, né, do lead, né, especificamente, faz um contato com ele, né, por telefone, por WhatsApp, e aí vai desenvolvendo uma negociação com ele, né? Eu entrei ali no seu site, Sim. o buycar.com.br. Poxa, gostei desse carro aqui, queria assinar. Eu vou chamar vocês, entrar em contato e falar, Rodrigo, quero assinar esse carro aqui. Dali para frente, como é que funciona? Exato, aí vai entrar em contato com você um profissional, né, um SDR, para fazer todo a parte inicial da negociação, né? Entender qual que é o carro que você está buscando, período de contrato, quilometragem, os valores, né, que você está buscando. Se você tem muita urgência no veículo ou não, isso daí também é uma pergunta muito importante. E a gente começa a fazer todo o processo. Lembrando, eu acabei não comentando com você, mas eu vou frisar aqui. O processo do carro por assinatura também passa por uma análise cadastral, análise de crédito. Né? Então a gente coleta os documentos do cliente, busca aprovação nas locadoras, nas montadoras primeiramente. Sendo aprovado, a gente faz um contato com ele para formalizar uma negociação um pouco mais forte. Pode ser que ele não seja nem aprovado, então. Exatamente, pode sim. Por uma questão de score, restrição financeira, algum problema que ele tenha, aí pode não ser aprovado. Perfeito. Então tem essa opção também. A gente fez a negociação, a gente passa para um closer ou um especialista entrar em contato para fazer uma chamada com esse cliente, uma chamada de vídeo, né? Para a gente formalizar a tudo negociação. Tudo isso digital até agora, né? Tudo isso digital. Eu fazendo tudo isso da minha casa. De forma digital. Tá. Tudo isso digital. E aí vamos passar os pormenores do contrato. Então, tudo que o cliente precisa saber da empresa que ele está contratando é nesse momento que a gente vai falar. E aí depois a gente faz uma formalização com ele. Fala assim, olha, a gente está formalizando um contrato aqui, cláusula por cláusula, KM excedente o valor é esse, a multa contratual é essa, você está de acordo? O cliente precisa dar de acordo. Então assim, a gente tem um índice de cancelamento muito baixo por conta disso, por conta dessa transparência. E muitas vezes essa transparência faz com que a Buycar seja líder hoje, né? Seja a maior plataforma da América Latina por conta dessa questão da transparência, dessa questão desse atendimento mais humanizado também. Isso é muito bom, esse relacionamento mais focado no cliente, tentando deixar tudo claro, né? É melhor a gente às vezes não fechar um contrato, mas entender onde está pisando, entender certinho o que está acontecendo, do que depois ter problema, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que a transparência, cara, ela te abre muitas portas. E aí esse cliente que você foi transparente, na semana que vem ele te indica alguém da família, e aí a negociação ela fica muito mais fluida, né? Fala assim, eu confio na Buycar. Pode falar com qualquer profissional lá. O boca a boca é muito forte, né? Exatamente. Que a gente sabe que a coisa é honesta, a coisa funciona bem, né? Exatamente. E aí você contou pra gente todo esse processo, desde o momento que eu entro no seu site, vou ali, acho o carro, ou me interessei e preciso de um consultor para poder entender minhas necessidades e me sugerir alguma assinatura de algum carro, até o momento em que esse carro chega na minha casa. Aliás, eu quero saber como é que esse carro é entregue, você já me conta já. Boa. Mas
Como é que funciona? Qual que é o tempo disso aqui tudo? Você contou em 2 minutos, mas na prática, desde o momento que o cliente entra no site até o momento que ele recebe o carro, quanto tempo em média demora? Boa, legal. Cara, o prazo médio da entrega do veículo efetivo, né? Porque a gente tem 2 situações. Por isso que a gente faz, quando eu falei para você da pergunta estratégica, você tem urgência no veículo, sim ou não? Ah, sim. Então a gente tem algumas empresas que a gente tem um carro que chama carro provisório. Certo. É um carro da mesma categoria do carro assinado, onde a gente consegue entregar num prazo mais curto. Em até 10 dias eu consigo fornecer para esse cliente um carro seminovo para que ele não fique sem carro. Na mesma categoria ali do que ele precisa. Da mesma categoria. Obviamente, é um carro que é pago também, o mesmo valor da parcela do carro definitivo dele, mas ele já começa a ter a experiência do carro por assinatura. Então ele já começa a ter experiência. Agora, se você falar assim para mim, não, Rô, olha, eu quero fazer assinatura com você, com a Baikar, eu quero fazer assinatura, eu não tenho pressa para receber o veículo. Qual que é o prazo de entrega dos carros? Depende. A gente passa... Depende da montadora. Depende, né? da montadora. Mas entre 90 e 120 dias para entregar o veículo. Tá? Então, pode ser que chegue antes, pode ser que chegue no prazo. Então, a gente sempre alinha com o cliente também essa expectativa do prazo, Léo. Porque também gera muita ansiedade. O cara quer ter o carro novo. Sem dúvida. Quer ter o carro zero. Mas o prazo não é muito diferente de eu ir lá na montadora e comprar o carro. Porque você está trazendo um carro só para ele, Sim, né? Na sim. verdade, acho que você consegue mais rápido do que se o cliente for direto. Porque você já tem os contatos ali, já tem uma parceria muito maior do que o cliente pessoa Sim. física, né? E algumas empresas, né? A gente tem alguns carros em estoque. Daí a gente recebe o estoque da locadora, a gente analisa a região que o cliente está e a gente tem carro em estoque. Aí essa é um grande argumento comercial que a gente usa também. Fala assim, olha, a gente tem esse veículo aqui em estoque. Né? Você... legal. Então você consegue até ajustar a estratégia para isso, né? Então, mas eu quero, sei lá, um carro X, mas vai demorar 90 dias, mas esse outro aqui eu consigo te entregar em 20 dias. Exatamente. Porque eu já tenho em estoque. Exato. Mas alguma alteraçãozinha ali me atende bem para mim. Eu quero um cinza. Mas no cinza eu não tenho, mas tenho prata para 20 dias. Ou até outro modelo. Certo. Exemplo, eu quero um T-Cross. O T-Cross vai demorar 90 dias, mas eu tenho aqui um Nivus, que é um carro equivalente. Cara, eu consigo te entregar em 15 dias. Mas qual que é o valor de um e de outro? Beleza, eu vou fazer a cotação lá para o cliente, passar a informação. Cara, gostei, fez sentido, porque ele vai ter o carro na mão. Ele vai ter o carro num prazo mais curto. Então, para ele, faz sentido. Claro. E aí ele acaba aceitando. Claro, perfeito. Cara, e essa moda aí, essa onda que a gente está tendo aí de carros elétricos, hein? Tá tendo muita demanda de assinatura de carro elétrico ou não? O carro elétrico ainda é parado? Não. As pessoas não estão pedindo ainda. Ainda não. O pessoal costuma buscar muito mais carro híbrido. O híbrido porque tem isenção de rodízio, mas o elétrico ainda... Eu nunca vendi carro elétrico ainda. Ainda não. Esses puros sangue ainda nenhum. Legal. Mas os híbridos têm demanda. O híbrido tem demanda. Tem demanda porque algumas empresas fazem promoção para carro híbrido. E aí cai na graça do pessoal que não quer pegar rodízio também. E ele acaba economizando também no combustível. Então a gente tem essa procura, né? Mais por híbrido. Por carro 100% elétrico, não. Ainda não. Mas vocês conseguiriam atender? Consegue. Não temos muitos modelos, mas temos. Conseguimos atender. Conseguimos atender com os modelos da BYD, né? Legal. O Song, o BYD Dolphin. Então a gente consegue orçar para vocês, sim. Aliás, se você buscar um carro elétrico, fala com eles que eles também vão conseguir te ajudar. Muito bom. Então, já caminhando aqui para o final, Rodrigo, quem se interessou? Como fazer para falar com o Rodrigo? Como fazer para achar a Baikar? Você já falou do site, mas se quiser deixar algum telefone, quiser deixar as redes sociais, deixe seu recado final aí.
Fica à vontade. Cara, pode me procurar diretamente. Vou colocar meu telefone na descrição aqui. Depois vou colocar aqui na descrição para vocês. Cara, meu contato, minhas redes sociais também, depois eu vou deixar para vocês. E sigam lá o Instagram da Baikar também, @Baikar, né? Então vocês vão ver lá um logo azul muito bonito. E aí fico à disposição totalmente aí para atender vocês e explicar todas essas nuances aí do carro por assinatura. Maravilha. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por explicar para a nossa audiência essa tendência de carro por assinatura. Eu acho que vai acrescentar para muita gente e sempre bons negócios aí. Obrigado. Léo, agradeço demais o convite, fiquei muito feliz pela experiência. Cara, foi um bate-papo incrível. Valeu, muito obrigado. Portas abertas, volte sempre. Valeu. Muito obrigado, valeu. Olha isso, mano. Fechou. Vamos.